exemplo, para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Bem-aventurados sois se as fizerdes. Note aqui, meus irmãos, essa palavra é para todo aquele que é discípulo de Jesus. Eu quero, nesta hora, declarar sobre a sua vida: o Senhor Deus abra a sua visão, que o Senhor Deus, que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida, impulsionando o seu coração para crer, realizando na sua vida tudo quanto é necessário para que você se torne um instrumento nas mãos do Senhor. Nós cremos que todo discípulo está em treinamento, em preparação, e a preparação se iniciou no dia que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. É muito importante você compreender que Deus instituiu no coração de cada um uma missão. Essa missão está endereçada à sua salvação, mas também à salvação dos outros. E o texto bíblico declara Jesus ensinando os discípulos que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. E essa posição que era do escravo, do servo, do criado da casa, Jesus toma essa posição. O que é que Jesus estava buscando fazer aqui, meus irmãos? Ele estava quebrando o entendimento lógico da liderança, que líderes ficam assentados numa posição de destaque, eles não se envolvem com tarefas que podem ser feitas pelas pessoas mais simples. Líderes, na visão humana, eles não descem do posto para lidar com aqueles que são pessoas comuns. Ou seja, o general permanece na colina, o general permanece no monte, o general comanda e não tem conexão com o soldado raso. Isso no quartel, isso no exército comum. Na missão de Jesus, não deveria ser assim. Ele mesmo proferiu essa palavra. Eu preguei aqui recentemente sobre isso, que o padrão do reino de Deus não deve seguir o padrão humano. Por isso que os pastores ou os missionários não podem requerer um tratamento especial, ou não devem ensinar às suas ovelhas que eles são superiores e superiores de forma tal que ele tem que ter um tratamento especialista. É claro que pessoas que servem ao Senhor, pessoas que são fiéis ao Senhor, sempre terão respeito de suas ovelhas, e aí eu estou falando da liderança de uma forma geral. Sempre terão respeito, porque Cristo é Senhor sobre os corações, e a unidade do corpo de Cristo é instituída pelo próprio Deus. Nós não precisamos de medo ou uma postura intocável para construir uma aura sobre as pessoas. Quando eu falo aura, eu estou falando sobre aquela visão que se tem em alguns lugares, e aí eu estou falando de uma liderança de uma forma geral, como uma pessoa poderosa, uma pessoa que é diferente dos demais. Jesus declarou que isso não deveria ser assim. E ele então retira sua roupa de cima, coloca uma toalha sobre sua cintura, se assenta provavelmente no chão, certamente no chão. Ele fica numa posição onde ele tinha acesso aos pés dos discípulos, e ele lida com a sujeira dos pés dos apóstolos. Por isso que Pedro, ele endurece para dizer: não me lavarás os pés. Versículo 8, acompanha aí, permaneça com a sua Bíblia aberta. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Aí Jesus respondeu a ele: se não te lavar, não tens parte comigo.
Por que Jesus disse, não tens parte comigo? Porque a figura dos pés aqui era a caminhada do discípulo. E se ele se negasse a limpar os seus pés, a se deixar lavar os pés, ele também não estava na condição de servo, de ser auxiliado, de ser ajudado. Portanto, ele se faria fora do que Jesus estava explicando. Em outras palavras, não é só quem se sujeita a lavar os pés, mas também aquele que tem os pés sujos, deixa que alguém lave os seus pés, então reconhece a sua sujeira. E se reconhece a sua sujeira, esse está dentro do padrão de um genuíno discípulo. Como assim? Pastor, eu pensei que nós já estaríamos todos limpos. O próprio Jesus disse, aquele que já se banhou, versículo 10, acompanhe, aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés. Como assim? Os pés, os discípulos eram os discípulos, estavam confirmados como discípulos, mas nas nossas idas e vindas, nós vamos continuar lidando com coisas diversas. E no meio dessa caminhada está sujeito, aonde passamos, a sujeira vir sobre a nossa caminhada. Isso fala sobre a caminhada do crente, que pode ser que ele venha a se sujar. E essa condição da sujeira, ela é resolvida mediante o ato de reconhecer. Pedro estava dizendo, meus pés não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Eu não me submeterei a esse ensino. Não vejo que o Senhor deve estar nessa condição. Eu falei aqui domingo à noite que nós temos que cessar a possibilidade de querer ensinar o Senhor, de contender, de falar contrário ao Senhor. Nós devemos fazer isso absolutamente, tomar esse cuidado. Se não tomarmos esse cuidado, meus irmãos, nós daqui a pouco estaremos endurecendo para o Senhor e agindo de forma inadequada para com o reino de Deus. Por quê? Porque exatamente o que nós precisamos fazer é nos submeter. Eu abro a Bíblia e eu já sei que eu vou receber e eu não tenho nada a acrescentar. Eu não tenho nada a acrescentar à Escritura, eu não tenho nada a observar, a corrigir a Escritura, eu tenho tudo a receber. E quando Deus ministrar o meu coração, eu não tenho nada a modificar no que Ele vai me ensinar. Porque quem sabe é Ele, e eu nasci sem nada e sem nada retornarei. Absolutamente. Pastor, e a experiência de vida? A experiência de ter caminhado com Deus, que deve ser usada para servir o próprio Senhor. É só isso. Pastor, quer dizer então que ele não tem experiência nenhuma? Sim, meu irmão, essa experiência nós vamos dedicar a ensinar outras pessoas daquilo que, com humildade e sujeição a Deus, temos recebido. E como é necessário que tenhamos essa capacidade para ministrar sobre as pessoas. Muito bem, então, nós precisamos compreender, meus irmãos, e aqui eu quero fazer menção disso. Existe um ambiente hoje, onde dentro das igrejas, por favor, não liste igreja nenhuma e nem fale isso com ninguém, receba no seu coração. Meu interesse aqui não é listar esta ou aquela igreja, porque isso não é ensinar você, isso é apontar para lá. O que eu preciso hoje aqui é que você identifique aquilo que é ruim, aquilo que não é bíblico, e nós fazemos isso através da observação do que é bíblico. Eu me lembro de uma experiência onde, em uma grande igreja, o pastor da igreja chegou com uma determinada postura que chamou bastante atenção. E havia um visitante e uma ovelha desse pastor disse, olha, este é o nosso pastor. E aquela ovelha estava com o peito cheio de orgulho do que estava vendo. Se é que você me entende. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é? E aquele ambiente era um ambiente do super-homem, daquele líder
que é superior a todos nós. E que, é claro, ele não terá nenhum contato com quem veio visitar hoje. Ele não irá à porta muitas vezes, ele não vai ter contato com as pessoas. Por quê? Porque para ter acesso a ele, você vai ter que ter um know-how. Isso não tem absolutamente nada a ver com a fé. Nada a ver. Aliás, isso destrói, melhor dizendo, o ambiente de reino de Deus. Então, o que se espera de cada um? Cada discípulo deve se sentir apto para acessar uns aos outros. E é claro, por meio de uma convivência que nós somos convidados a ter por meio da comunhão. Deus vai ministrando ao seu coração, você vai tendo amizade com seu irmão, e através dessa comunhão você vai tendo liberdade de lidar com ele e assim ser bênção na vida dele. Eu me recordo um dia, nunca me esqueci disso, marcou a minha vida, um dia em que lá na minha cidade de origem, eu disse a um dos que nós orávamos juntos, eram pelo menos 14 jovens que se reuniam, desses 14, pelo menos 8 regularmente, 8 a 10 regularmente toda semana. E ali eu disse a parte para um deles uma luta que eu estava passando uma luta muito forte. E eu não tinha dito aquilo para ninguém, mas eu precisava muito de auxílio, de oração. E eu disse a ele disse, olha, então vamos orar hoje, 10 horas da noite, vamos nos encontrar na frente da igreja, 10 horas da noite. Aí eu digo, beleza, vamos nos encontrar 10 horas da noite. E então, quando eu cheguei, eu me sentei, ele chegou, e aí começaram a chegar vários irmãos, e nós fomos fazer uma vigília naquele dia. E eu perguntei, fulano, você aqui hoje não é normal a gente reunir esse dia? Era um dia à parte do que normalmente estávamos, e todos eles disseram a mesma coisa. Nós viemos para orar por você. Nós viemos para ajudar você em oração. Eu nunca esqueci isso. Marcou a minha vida. Porque quem precisava ser lavado os pés ali era eu. Eu precisava ser ajudado. E eu pedi ajuda em oração. Como assim? Dado a liberdade que eu tinha com aquele irmão e automaticamente com os outros, houve ali aquela interação para que eu fosse abençoado. Irmãos, e como Deus nos visitou naquele dia, naquela noite. Eu quero, com isso, dizer para você que o que Jesus está explicando aqui não pode sofrer interferência. Qual é a interferência que pode haver? Quando há divisão entre as pessoas por pensamentos, preconceitos, isso tudo tem que ser debelado por meio da comunhão. Como assim? Você já se aproximou das pessoas, você já procurou conhecer as pessoas, você tem pelo menos 5 pessoas que você conversa. Note aqui, eu ouvi há alguns anos atrás que é consenso entre os psicólogos que toda pessoa deve ter pelo menos 5 pessoas que ela tem proximidade. 5 pessoas. E dessas 5, talvez, ainda que com dificuldade, pelo menos 3. Se ela tiver muita dificuldade. Mas pelo menos 3 pessoas. E parece que eles leram a Bíblia, porque o Senhor Jesus tinha 12, e dos 12, ele tinha mais proximidade com 3. Você já conhece o texto? É Pedro, Tiago e João. Então, qual é a ótica que eu tenho? Eu preciso disso. Se eu não tenho, eu tenho que ter. Por quê? Porque é nessa interação que eu vou poder abrir o coração, ou alguém que eu tenho proximidade abrirá o coração para mim, e aí a Bíblia vai chamar isso de lavar os pés uns dos outros. O que é lavar os pés? É quando na caminhada a sujeira vem, o incômodo vem e essa pessoa precisa ser ajudada. Então, note aqui, não tem espaço para o evangelho, aquele evangelho inadequado, onde a pessoa busca a Deus para si mesma, somente. Não tem espaço aqui.
Quando eu digo aqui, eu estou falando do ensino da palavra. Como assim, pastor? Meu irmão, a pessoa vem para a igreja, volta para casa, ela não tem amizade, ela não procura ter, ela não está buscando ser aperfeiçoada pelo Senhor Deus, ela não consegue quebrar as barreiras. Pastor, como é que quebra? Você precisa dizer para Deus como você é e quais são suas dificuldades. E você precisa agora se ver sendo transformado. Você precisa ver a palavra. E à medida que você se expõe à palavra, você vai sendo transformado pelo Senhor. Entenda, pastor, eu percebo que eu tenho um dom para lidar com pessoas que não são crentes, evangelizar as pessoas. Então, se prepare para fazer isso e comece a pôr em prática. Não é? Um dia uma pessoa disse para mim isso, dizendo que percebi um chamado para estar visitando os enfermos. Aí perguntou para mim, o que eu devo fazer? Eu digo, você deve procurar os hospitais urgentemente. E deve se informar como que você vai ter acesso, e aí os hospitais têm a forma de que você pode visitá-los. Então, se esse é seu dom, você deve se inteirar. Porém, todos nós devemos ter a capacidade para nos colocar na posição de servo, de ajudar uns aos outros. Agora, retornando para o princípio que nós começamos domingo, logo aí no capítulo 13 ainda, a partir do verso 33, por gentileza, verso 33, capítulo 13, verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também agora. Para onde eu vou, não podeis ir, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Vamos lá, repetir bem forte. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então vamos lá, vamos entender aqui o que é amar o outro. Lembra que eu falei domingo, Deus poderia ter ficado lá do céu mandando beijinho para nós, dizendo, eu amo vocês, poderia ou não poderia? Poderia, se ele quisesse, no mundo inteiro ia estar todo mundo ouvindo, em voz estrondorosa. Eu amo vocês. Poderia, meu irmão. Mas ele não fez isso. O que foi que ele fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, repete aí, irmão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Então, na semelhança do amor de Deus, como é que Deus manifestou o amor? Salvando os homens. Ele não ficou em palavras declarando eu amo, porque uma das dificuldades que nós temos na comunhão dos irmãos é que alguém pode achar que é só dizer na hora do canto que eu te amo, meu irmão. Meu irmão, se fosse assim, estava bom demais. Só era a gente combinar. Pessoal, na hora do louvor, hein? Na hora do louvor, todo mundo declara aí todo mundo alegre, feliz, satisfeito, porque agora nós estamos vivendo o que a palavra de Deus diz, nós amamos uns aos outros. Isso aí estava fácil demais, meu irmão, estava muito fácil. A gente contaria até 1, 2, 3, né? Para começar, mas não é nada disso. Pode ser também isso, pode ser, é muito bom isso, é muito legal, mas amar o irmão significa suprir a necessidade dele, sendo amigo, sendo companheiro, ajudando no momento de necessidade, sendo aquele que vai orar por ele, sendo um companheiro de oração, sendo alguém que vai dar um bom conselho, o conselho da palavra de Deus, sendo aquele que talvez vai pegar a orelha dele mesmo e dizer, fulano, você vai ter problemas se for por aí. Mas não quero interferência. Tudo bem, mas eu sou seu amigo e eu estou dizendo aqui para você. Eu me lembro de um jovem que andava nesse grupo de oração nosso. Um dia, ele começou a se desviar, né? Ele começou a ir para o mundo
E ele dizia no começo que ele estava indo ter uma nova experiência de evangelismo. Aí um dia nós percebemos que ele já estava desviado, ele não ia não. Aí eu me lembro, cheguei para ele e digo: ô fulano, vamos rever esse negócio aí, rapaz. Você está fraco na fé já. Você já está enfraquecido, você não está notando não. Aí ele olhou para mim assim e disse: olha, Renato, fique sabendo que eu ando com eles e eles não interferem na minha vida que nem você está querendo interferir agora. Aí falou lá, defendeu. Eles não falam nada comigo, não interferem na minha vida, não se metem na minha vida. Aí eu digo: rapaz, ele podia ir para casa sem essa. Aí eu disse: é verdade, eles não interferem, porque lá no mundo ninguém está nem aí para você. Eles não estão preocupados se você está bem ou está mal, e eles não vão interferir mesmo. Para eles, se você cair morto, é só enterrar. Só que no reino de Deus não é assim. E eu estou dando essa palavra porque eu sou seu irmão em Cristo. Eu fui constituído para te ajudar. E você está errado. Infelizmente, ele não submeteu, não gostou e findou-se se desviando realmente. Demorou mais alguns meses, mas se desviou, infelizmente. Mas amigo de verdade é alguém que não vai deixar você ir pelo caminho largo e espaçoso. Amigo de verdade. Aliás, se você se considera amigo de alguém, sabe que essa pessoa está indo pelo caminho mau, e você não conversou com ele ainda, meu irmão, você não é amigo. O pastor está que está, né? Domingo ele já falou: você não é crente não. Agora está dizendo: você não é amigo não. Hein? Você não é amigo não. Diga logo, reconheça que você não é amigo não. Ou então você é o profeta do leite derramado. Conhece o profeta do leite derramado? O profeta do leite derramado é aquele que, quando acontece, ele diz: bem que eu sabia, olha, eu sabia que ia dar nisso, mas antes de acontecer não falou nada. Então, meu irmão, essa não é a postura de lavar os pés. Lavar os pés uns dos outros. Nós somos irmãos, nós andamos juntos, nós vamos auxiliar uns aos outros, e isso na demonstração de amor, conforme a palavra de Deus nos traz ao coração. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí, no texto de João, agora o texto de 1 João, por gentileza. 1 João, logo no início do texto de 1 João, o texto da palavra diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 5. Amém, queridos? Vamos ler aqui então, vamos ler junto na tela. A mensagem que dele ouvimos e que vos anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observe bem aí no começo desse versículo, ó. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Notaram? Não tem como ter comunhão só com Deus. Eu chego, oro, saio calado, não falo com ninguém, não sabe nem meu nome, pessoal. Não estou mandando direta não, tá, irmãos? Para ninguém aqui não, hein? Você já sabe disso, pastor não manda indireta. Eu estou ensinando. É fácil ou não é você ir e voltar de casa para a igreja? É fácil. Você sabia que existe quem vive esse cristianismo. Eu acredito que existe. Eu acredito que existe, porque é fácil. Não é incômodo nenhum. É fácil. Basta sentar, ouvir, levantar, na hora de cantar, canta, na hora de orar, ora, na hora de abrir a Bíblia, abre, depois vou para casa. Não é fácil? É fácil.
Vamos lembrar aí como é que é o cristianismo? O cristianismo não é o culto. Aqui, o culto público, como início, meio e fim. O cristianismo é um relacionamento com Deus que é normatizado pela vida de Jesus. E eu, como discípulo de Jesus, andarei como ele andou. Eu tenho um relacionamento com Deus. Deus, quando olha para mim, ele vê o seu filho, porque eu sou um discípulo. E nesse relacionamento, eu vou andar como Jesus andou. Portanto, eu tenho comunhão com Deus, porque Jesus tinha comunhão com Deus. E eu tenho comunhão com o meu irmão, porque Jesus tinha comunhão com os discípulos. Amém, queridos? Quantos estão entendendo aqui? Diga amém, eu recebo. Então, nessa visão, voltando para o texto de 1 João, agora o verso 7, conforme acabamos de ver. Observe aí como isso está escrito no texto, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, é isso aí mesmo, você está vendo na sua Bíblia, agora aqui comigo, vamos lá. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão, veja, mantemos, algumas traduções está escrito aí, temos, não é assim? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí depois, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero só observar aqui com você, até o verso 9 que nós lemos aqui, nós estamos vendo um texto que está falando exatamente comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, e o pecado tem que ser identificado por cada um. Os pés sujos têm que ser identificados por cada um, ok? Continuando, versículo 10 agora. Versículo 10. Verso 10, não trocou aqui para mim ainda. Versículo 10, vamos ler no texto. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O versículo 10, então, declara. Muito bem. Agora, o mandamento do amor. Está logo aí no começo do capítulo 2, correto? Vamos continuar a leitura. Capítulo 2 de 1 João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Vamos lembrar aí qual foi o mandamento que nós lemos hoje em João 13? Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Notaram o que nós estamos falando? E agora o evangelista João está dizendo que se você não guarda os mandamentos, você está fora da visão, completamente fora. Ele está reforçando o que ele mesmo disse no evangelho. Continuando, mas o versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas a qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele.
Aquele que diz que está nele também deve andar como... Vamos repetir mais forte aí. Mas aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, irmãos, quando você estiver caminhando na fé e vier à sua mente aquele pensamento assim: pobre de mim, coitado de mim, eu não tenho condições, só se eu vivesse na época dos discípulos, só se eu estivesse lá naquele tempo. Meu irmão, acabe com isso agora, antes que venha um raio na nossa cabeça, né? Como assim? A Bíblia diz enfaticamente: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E eu quero convidar você à oração. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar e vamos tirar um momento de oração, convidar aqui o Ministério de Louvor. E nós vamos orar agora, porque eu creio que você está com seu coração aí impactado, mexido com essa realidade espiritual. Você precisa ser transformado, você precisa saber o que você vai fazer da sua vida. Meu irmão, se você diz que está nele, e eu creio que cada um aqui está em Cristo Jesus, você deve andar como ele andou. E para andar como ele andou, ele te deu o Espírito Santo. Ele se move por meio do Espírito Santo na sua vida. A sua palavra, que é a verdade, vai mover o seu coração para a transformação. Então, nesta hora agora, eu convido você, feche os seus olhos, abra o seu coração e comece a orar pedindo a Deus transformação da sua vida. Em nome de Jesus, o Ministério do Louvor já está aqui adorando e nós vamos agora orar. Comece a orar, abra o seu coração, abra a sua boca e profira agora diante de Deus a sua necessidade. Senhor, eu preciso de um avivamento na minha vida, eu preciso do poder do Espírito na minha vida, eu preciso encerrar esse pecado na minha vida, eu preciso reconhecer, me arrepender de verdade. Eu não sei qual é a sua necessidade, meu irmão, mas eu sei que Deus está aqui para te ajudar. Faça isso agora, em nome de Jesus. Faça isso agora, em nome de Jesus. Comece a clamar ao Senhor, comece a orar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, vem sobre esse teu filho, vem sobre a tua filha com teu Espírito Santo, com teu mover, quebra o que tem que ser quebrado, Senhor, toda a necessidade de tomar a decisão, meu Pai. Senhor, olha agora para este coração aflito, olha para este coração que sabe que precisa obedecer genuinamente, mas não tem conseguido, Senhor. Pai, nós clamamos agora pedindo a libertação, pedindo o desprendimento completo desse teu servo, dessa tua serva, Senhor. E nós declaramos sobre esse lugar, Senhor, o teu mover, a tua presença, o teu Espírito Santo, Senhor, dirigindo os corações. Pai, seja com os teus filhos, seja conosco, Pai, oramos pedindo o teu Espírito agora direcionando, ministrando, Senhor, o que é necessário. Sim, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Seja agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, seja, Pai, o teu mover sobre os teus filhos enquanto cantamos. Seja o poder do Espírito derramado sobre os teus filhos. Aleluia. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Oh,
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Pode descer. declarar. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, Pai, nós queremos nessa hora nos apossar da Tua palavra e declarar, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, o Teu Espírito Santo, Senhor, manifestando o projeto da transformação, manifestando o caráter de Cristo, o coração do Senhor. Sim, meu Pai, seja agora o Teu Espírito Santo dirigindo, Senhor, direcionando todas as coisas. E é no nome de Jesus, meu Pai, que nós oramos. No nome de Jesus, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, oramos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado a bênção e o milagre em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, vá na paz. Domingo pela manhã nós teremos um excelente ABD aqui de manhã, 9 horas.